Livro Metafísica. Autor Aristóteles. Livro 4 Gama. Capítulo 1. Há uma ciência que estuda o ente enquanto ente é aquilo que se lhe atribui em si mesmo. Ela não é idêntica a nenhuma das assim chamadas ciências particulares e, de fato, nenhuma outra examina universalmente a respeito do ente enquanto é ente, mas, tendo recortado uma parte do mesmo, estudam o que decorre a respeito dela, por exemplo, as ciências matemáticas. Dado que procuramos as causas e os princípios mais elevados, evidentemente é necessário que eles pertençam a uma natureza tomada em si mesma. Assim, se também os que procuravam os elementos dos entes procuravam esses princípios, é necessário que também tais elementos pertençam ao ente não por concomitância, mas sim enquanto ele é ente. Por isso, também nós devemos aprender as causas primeiras do ente enquanto é ente. Ente o se diz de muitas maneiras, mas em relação a algo único e a uma natureza única, isto é, não de maneira homônima, mas, assim como tudo que é saudável denomina-se desse modo em relação à saúde, tal coisa, por preservá-la, tal outra, por produzi-la, tal outra, por ser sinal da saúde, tal outra, por ser capaz de recebê-la, também o medicinal, em relação à medicina, com efeito, tal coisa se diz o medicinal ou por possuir a medicina, outra, por ser naturalmente bem dotada para ela, outra, por ser operação dela, e poderíamos tomar também outras coisas que se denominam de maneira semelhante a esses casos, do mesmo modo, também o ente se diz de várias maneiras, mas tudo que é ente assim se denomina em relação a um único princípio. De fato, certas coisas denominam-se entes porque são essências, outras, porque são afeições da essência, outras, porque são processos em direção à essência, ou corrupções, ou privações, ou qualidades, ou fatores que produzem ou geram essência ou algum item que se diz em relação à essência, ou negações de algum destes, ou da essência. Por isso, também dizemos que o não-ente é não-ente. Ora, tal como até mesmo de todos os itens saudáveis há uma ciência una, do mesmo modo, também nos outros casos. De fato, não apenas dos itens que se denominam de acordo com uma só coisa, mas também dos itens que se denominam com relação a uma natureza única, a uma ciência una, pois também estes últimos, de certo modo, denominam-se de acordo com uma só coisa. Assim, é também evidente que compete a uma ciência una estudar os entes enquanto são entes. Em todos os casos, a ciência é preponderantemente do item primeiro, isto é, daquilo de que os demais dependem, e daquilo através de que se denominam. Ora, se isto é a essência, é preciso que o filósofo detenha os princípios e as causas das essências. De todo gênero único, há uma ciência única, bem como uma percepção única, por exemplo, a ciência da escrita, sendo uma só, estuda todas as vozes. Por isso, também compete a uma ciência única em gênero estudar todas as formas do ente enquanto ente, bem como as espécies dessas formas. Assim, dado que o ente e o um são o mesmo, isto é, uma única natureza, porque se acompanham um ao outro, tal como princípio e causa, mas não como se fossem elucidados por um mesmo enunciado definitório, mesmo se os concebêssemos semelhantemente deste modo, não faria nenhuma diferença, pelo contrário, seria ainda mais propício, pois são o mesmo homem um e o homem, assim como, homem que é o e o homem, e não denunciam respectivamente algo distinto ou um homem ou um homem que é, duplicados na maneira de enunciar, é evidente que o ente e o um não se separam nem na geração, nem na corrupção, semelhantemente também no caso do um, de modo a ser evidente que o acréscimo, nestes casos, denuncia o mesmo item, e que o um não é nada distinto à parte do ente,
e que, além do mais, a essência de cada item é algo uno não por concomitância e, semelhantemente, é aquilo que precisamente certo ente é. Por conseguinte, as formas do ente serão tantas quantas são precisamente as formas do a respeito das quais compete a uma ciência genericamente idêntica estudar o que é, quero dizer, a respeito do mesmo, do semelhante outros deste tipo. E, por assim dizer, todos os contrários reduzem-se a esse princípio. E isso já foi estudado por nós na seleção dos contrários. As partes da filosofia são tantas quantas são precisamente as essências. Consequentemente, é necessário que, entre elas, uma seja a primeira, outra, segunda, e de fato, o ente, assim como imediatamente apresenta-se dotado de gêneros, e, por isso, também as ciências hão de acompanhá-los. Com efeito, o filósofo é similar ao assim chamado matemático, também esta ciência comporta partes, e, nas matemáticas, há uma que é primeira, outra que é segunda e outras em seguida. Dado que compete a uma ciência única estudar os opostos, e que a opõe-se o múltiplo, se compete a uma ciência única estudar a negação e a privação porque, de ambos os modos, estuda-se uma só coisa, da qual é a negação ou a privação, de fato, ou dizemos sem mais que tal e tal coisa não se dá, ou que não se dá em algum gênero, neste caso, a diferença encontra-se em acréscimo junto ao além daquilo que se dá na negação, pois a negação da coisa é ausência, mas, na privação, sucede haver. Também uma natureza subjacente a respeito da qual se afirma a privação, dado que a opõe-se o múltiplo, consequentemente, compete à mencionada ciência conhecer também os opostos dos itens que foram mencionados, o outro, o dissemelhante, o desigual e todos os demais que se dizem ou de acordo com estes, ou de acordo com o múltiplo e o entre os quais está também a contrariedade, pois a contrariedade é uma diferença, e a diferença é uma alteridade. Consequentemente, visto que o se diz de diversos modos, também esses itens serão ditos de diversos modos. No entanto, compete a uma ciência única conhecer todos eles. De fato, não é por serem ditos de diversos modos que caberia a ciências diversas conhecê-los, mas sim se suas definições não se reportassem entre si nem por algo único, nem em relação a algo único. E, dado que todos eles reportam-se àquilo que é primeiro, por exemplo, todos os itens que se dizem reportam-se ao primeiro devemos considerar que se dá do mesmo modo com respeito ao mesmo, ao outro e aos contrários, ou consequentemente, após delimitar de quantos modos cada se diz, devemos assim explicar, com respeito ao primeiro em cada tipo de designação, de que maneira cada se diz em relação a ele. De fato, certas coisas serão assim designadas por possuírem-no, outras, por produzi-lo, outras, enfim, de outros modos similares. Assim, é evidente como foi precisamente dito nos impasses, que compete a uma ciência única dispor de explicação a respeito desses itens e a respeito da essência, que isso era dos problemas nos impasses, e que é próprio do filósofo ser capaz de estudar tudo. Pois, se não fosse próprio do filósofo, quem haveria de investigar se Sócrates e Sócrates sentados são o mesmo, ou se há único contrário para cada contrário, ou o que é o contrário e de quantos modos se diz. Semelhantemente também nos demais casos desse tipo. Ora, dado que esses itens são características ou por si mesmas o do enquanto ele é e do ente enquanto ele é ente, mas não enquanto eles são números, ou linhas ou fogo, evidentemente compete a esta ciência conhecer o que eles são, bem como seus concomitantes. E não é por isso que se enganam, como se não filosofassem, e aqueles que os inspecionam, mas porque é anterior à essência, a respeito da qual nada sabem, visto que,
tal como há características próprias do número enquanto número, por exemplo, ímpar, par, comensurabilidade, igualdade, excedência, falta, se elas atribuem-se aos números ou em si mesmos ou em suas relações recíprocas. Semelhantemente, há outras características próprias para o sólido imóvel, para o movido, para o que não comporta peso e para o que comporta peso. Assim, também há algumas características próprias do ente enquanto ele é ente, e elas são aquilo a respeito de que compete ao filósofo inspecionar o que é verdadeiro. Eis um sinal disso: os dialéticos e sofistas revestem a mesma figura que o filósofo. De fato, a sofística é uma sabedoria apenas aparente, e os dialéticos discutem a respeito de tudo, e a todos é comum o ente, e é evidente que discutem a respeito desses assuntos por serem eles próprios a filosofia, pois a sofística e a dialética encontram-se voltadas para o mesmo gênero que a filosofia. Mas a filosofia difere de uma pelo modo da sua capacidade, e, da outra, pela escolha de vida. E a dialética consiste em fazer testes envolvendo aquilo que a filosofia conhece, ao passo que a sofística parece ser filosofia, mas não é. Além disso, entre os contrários, uma das colunas é privação, e todos eles reduzem-se ao ente e ao não ente, ao um e ao múltiplo. Por exemplo, o repouso pertence ao um, o movimento, ao múltiplo, se, por assim dizer, quase todos concordam que os entes e a realidade constituem-se de contrários, e em todo caso, ao menos, todos propõem contrários como princípios. Uns propõem o ímpar e o par, outros, o quente e o frio, outros, o limite e o ilimitado, outros, amizade e ódio. E afigura-se que todos os outros contrários reduzem-se ao um e ao múltiplo, e esteja por nós já compreendida a redução, e os princípios, em geral, até mesmo os defendidos por outros, caem como que nesses gêneros. Assim, também por isso, é claro que compete a uma ciência única estudar o ente enquanto ele é ente, e de fato, todos os entes são contrários, ou constituídos de contrários, e são princípios dos contrários o um e o múltiplo. E compete a uma ciência única estudá-los, quer sejam denominados de acordo com uma só coisa, quer não o sejam, como certamente é, de fato, verdade. Não obstante, mesmo se o um se diz de vários modos, os demais modos se dizem em relação ao primeiro, semelhantemente com os contrários, mesmo que o ente e o um não sejam universais, isto é, idênticos sobre todos e algo separados, como certamente não são, mas, antes, uns são em relação a algo único, outros, por uma série sequencial. Por isso, não compete ao geômetra considerar o que é o contrário, ou o que é o completo, o um, o ente, o mesmo, o distinto, a não ser assumindo-os como hipótese. Portanto, é evidente que compete a uma ciência única estudar o ente enquanto ente e aquilo que se lhe atribui enquanto é ente, e que esta mesma ciência estuda não apenas as essências, mas também seus atributos, os mencionados, e também o anterior e o posterior, gênero e o espécie, todo e o parte, bem como os outros desse tipo. Capítulo 3. Devemos discernir se compete a uma única ciência, ou a ciências distintas, estudar os assim chamados, nas matemáticas, os axiomas e a essência. Ora, é evidente que a investigação sobre eles compete a uma única ciência, vá do filósofo, pois eles atribuem-se a todos os entes, e não peculiarmente a um gênero, à parte dos outros. E todos deles se utilizam, porque atribuem-se ao ente enquanto ente, e todo gênero é ente. No entanto, utilizam-se deles na exata medida em que lhes é suficiente, isto é, até onde se estende o gênero a respeito do qual apresentam suas demonstrações. Por conseguinte, dado que esses axiomas evidentemente atribuem-se a todos os entes enquanto são entes, pois é isso que lhes é comum,
competirá aquele que conhece o ente enquanto ente também o estudo a respeito deles. Por isso, nenhum dos que pesquisam em particular põe-se a enunciar algo a respeito deles, se são verdadeiros ou não, nem o geômetra, nem o aritmético, mas apenas alguns estudiosos da natureza, e é plausível que assim o tenham feito, pois apenas eles julgavam examinar a respeito da natureza inteira e a respeito do ente. No entanto, visto que há alguém superior até mesmo ao estudioso da natureza, visto que a natureza é um gênero particular do ente, a investigação a respeito deles compete, de fato, àquele que estuda universalmente e estuda a essência primeira. Também a ciência da natureza é uma sabedoria, mas não primeira. Quanto a tudo aquilo que alguns, entre os que foram mencionados, tentam estabelecer a respeito da verdade, concernente ao modo pelo qual é preciso aceitá-la, fazem-no devido à falta de formação nos analíticos, e de fato, é preciso chegar já sabendo previamente esses assuntos, mas não buscá-los enquanto se ouve esse seu presente curso. Assim, é evidente que compete ao filósofo, isto é, aquele que estuda como naturalmente se apresenta qualquer essência, investigar também a respeito dos princípios silogísticos. E convém que aquele que mais conhece a respeito de cada gênero seja capaz de enunciar os princípios mais firmes do assunto, de modo que também aquele que conhece a respeito dos entes enquanto são entes seja capaz de enunciar os princípios mais firmes de todas as coisas. E este é o filósofo. E o princípio mais firme de todos é aquele a respeito do qual é impossível enganar-se, e de fato, é necessário que tal princípio seja o mais conhecido, pois todos enganam-se a respeito daquilo que não conhecem, e que seja não hipotético. Pois não é uma hipótese um princípio que é necessário que detenha quem conhece qualquer ente. E aquilo que é necessário que conheça quem conhece qualquer coisa que seja, é necessário que já se detenha ao chegar. Assim, que um tal princípio é o mais firme de todos, é evidente, o mais qual ele é, digamo-lo depois disso, é impossível que o mesmo seja atribuído e não seja atribuído ao mesmo tempo a um mesmo subjacente conforme ao mesmo aspecto, se considere-se delimitado, em acréscimo, tudo aquilo que acrescentaríamos contra as contendas argumentativas, ora, este é o mais firme de todos os princípios, pois ele comporta a definição mencionada. Com efeito, é impossível que quem quer que seja considere que um mesmo fato é e não é, como alguns julgam que Heráclito afirmava. Pois não é necessário que alguém também conceba aquilo que diz. E, dado que não é possível que os contrários ao mesmo tempo pertençam a uma mesma coisa, considerem-se acrescentados por nós, nesta premissa, todos os acréscimos de costume, e dado que são contrárias entre si as opiniões contraditórias, evidentemente é impossível que um mesmo homem, ao mesmo tempo, conceba que o mesmo fato é e não é. Pois aquele que erra a respeito disso teria ao mesmo tempo as opiniões contraditórias. Por isso, todos os que demonstram reportam-se a esta opinião última. De fato, por natureza, este é também o princípio de todos os demais axiomas. Capítulo 4. Há alguns que, conforme dissemos, afirmam ser possível uma mesma coisa ser e não ser, e afirmam que eles mesmos assim concebem. Utilizam-se deste argumento inclusive muitos que investigam a natureza. Mas, de nossa parte, presentemente acabamos de admitir que é impossível ao mesmo tempo ser e não ser, e, através disso, mostramos que este é o mais firme de todos os princípios. Mas, por falta de formação, alguns exigem que também isso seja demonstrado, e de fato, é falta de formação não reconhecer de que coisas é preciso procurar demonstração e de que coisas não é preciso, pois, em geral, é impossível haver demonstração de absolutamente tudo, pois se prosseguiria ao infinito, de modo que nem assim haveria demonstração, e,
Se não é preciso procurar demonstração de algumas coisas, qual princípio reputam ser sobretudo de tal qualidade, eis algo que não conseguem dizer. Mas é possível demonstrar refutativamente até mesmo que isso é impossível, se o disputante apenas pronunciar algo com sentido, ou mais, se ele não pronunciasse nada, seria ridículo buscar argumentação contra quem não sustenta nenhum argumento, na exata medida em que não sustenta. Pois alguém deste tipo, enquanto é deste tipo, é já semelhante a uma planta. Digo que demonstrar refutativamente é diferente de demonstrar, porque, ao demonstrar, pareceria já se postular no princípio, e entretanto, um outro sendo responsável pela postulação, haveria refutação e não demonstração. O princípio contra todos os argumentos desse tipo não é exigir que o adversário afirme que algo é ou não é o caso, pois alguém poderia julgar que isso já é postular no princípio, mas exigir que o adversário ao menos queira dizer algo para si mesmo e para outro, e isto é necessário, se ele pretende dizer algo com sentido, pois, se ele não o pretendesse, não haveria argumentação com um tal tipo, nem dele mesmo consigo mesmo, nem com outro. E, se alguém conceder este ponto, poderá haver demonstração, pois já haverá algo definido. Mas o responsável pela postulação não será quem demonstra, mas sim quem se submete ao argumento. Pois, ao pretender destruir o argumento, ele se submete ao argumento. Além do mais, quem concorda com isto já concorda que há algo verdadeiro sem demonstração, de modo que não é possível que tudo se comporte assim e não assim. Primeiramente, então, é evidente que isto, ao menos, é em si mesmo verdadeiro, que uma denominação significa ser ou não ser tal e tal coisa, de modo que não é possível que tudo se comporte assim e não assim. Além do mais, se o homem o significa uma só coisa, seja isso o animal bípede. E entendo por o significar uma só coisa o isto, se homem é tal coisa, e se algo é homem, este algo será o ser para homem, não faz nenhuma diferença se disser que significa mais coisas, contanto que sejam em número limitado, pois, neste caso, poderia-se estabelecer para cada definição uma denominação distinta. Quero dizer, se alguém dissesse que o homem não significa uma só coisa, mas várias, entre as quais uma teria por definição animal bípede, mas houvesse diversas outras definições, embora em número limitado, neste caso, poderia-se estabelecer uma denominação peculiar para cada definição. Mas, se alguém não estabelecesse tais denominações, mas afirmasse que uma denominação significa coisas em número ilimitado, é claro que não haveria discurso, pois não significar uma só coisa consiste em nada significar, e se as denominações não significassem, suprimir-se-ia o conversar uns com os outros, e na verdade, também consigo mesmo, com efeito. Não é possível pensar nada sem que se pense algo uno, ou mais, dado que é possível pensar algo, haverá de se estabelecer para esta coisa uma denominação única. Assim, conforme foi dito no começo, admita-se que uma denominação significa algo e significa uma só coisa, e então, não é possível que o ser para homem signifique aquilo que precisamente o não ser para homem é, uma vez que o homem não apenas designa a respeito de uma coisa, mas também significa uma só coisa. De fato, não julgamos que significar uma só coisa seja isto, designar a respeito de uma coisa, visto que, se assim fosse, significariam uma só coisa tanto o musical, como o branco e o homem. De modo que todas as coisas seriam uma única, pois todas seriam sinônimas. E não há de ser possível que uma mesma coisa seja e não seja, exceto por homonímia, como se aquilo que nós chamamos o homem,
outros o chamassem de não-homem, ou mais a dificuldade não é esta, saber se é possível que uma mesma coisa ao mesmo tempo seja e não seja homem quanto à denominação, mas saber se é possível que assim o seja de fato. Mas, se o homem e o não-homem o não significassem itens distintos, evidentemente tampouco o não ser para homem o significaria algo distinto de o ser para homem, ou consequentemente, o ser para homem seria o ser para não-homem, ambos seriam um só, e pois o ser um só o significa isto, como o veste e o roupa, se a definição é única. E, se fossem um só, o ser para homem e o ser para não-homem haveriam de significar uma só coisa. Entretanto, foi demonstrado que significam coisas distintas. Ora, se é verdadeiro dizer que algo é homem, é necessário que ele seja animal bípede, pois era isso que o homem o significava, e, se isso é necessário, não é possível que ele mesmo não seja animal bípede, pois o ser necessário significa isto, de ser impossível não ser, portanto, não é possível que seja simultaneamente verdadeiro dizer que uma mesma coisa é homem e não é homem. O mesmo argumento também a respeito do não ser homem, pois o ser para homem e o ser para não homem significam coisas distintas, visto que também o ser branco e o ser homem significam coisas distintas, e de fato, o ser para não homem é muito mais oposto, de modo que significa algo distinto. E se o adversário afirmar que também o branco significa uma única e mesma coisa, novamente diremos o mesmo que precisamente foi dito antes, em que todas as coisas, e não apenas as opostas, seriam uma única. Mas, se isso não é possível, decorre o que foi dito, se o adversário responde o que foi perguntado. Mas, se, quando alguém lhe dirige uma pergunta simples, ele acrescenta também as negações, não responde o que foi perguntado. Com efeito, nada impede que o mesmo sujeito seja homem, branco e também milhares de outras coisas, não obstante, quando alguém pergunta se é verdadeiro ou não afirmar que tal sujeito é homem, deve-se oferecer em resposta algo que significa uma só coisa, e não se deve acrescentar que tal sujeito é também branco e grande. Pois, inclusive, é impossível percorrer os concomitantes, que são ilimitados, ou se percorram todos eles, ou nenhum. Semelhantemente, ainda que uma mesma coisa seja milhares de vezes homem e não homem, não se deve acrescentar na resposta, aquele que pergunta se tal coisa é homem, que ela é ao mesmo tempo também não homem, a não ser que se deva acrescentar na resposta todos os outros concomitantes que lhe sucedem, todos os que ele é e todos os que ele não é. Mas, se o adversário faz isto, não está dialogando. Em geral, os que afirmam isso suprimem a essência e o aquilo que o ser é, pois lhes é necessário afirmar que tudo sucede por concomitância, e que não há aquilo que precisamente o ser para homem, só o ser para animal, é. Pois, se há de ser algo aquilo que precisamente ser para homem é, ele não poderá ser o ser para não homem, nem o não ser para homem, são estas suas negações, pois era uma só coisa aquilo que ser para homem significava, e isso era essência de algo. E significar essência é significar que o ser da própria coisa não é nenhum outro. Mas o ser da coisa seria outro, se aquilo que precisamente o ser para homem é fosse para ela aquilo que precisamente o ser para não homem é, ou aquilo precisamente que o não ser para homem é, consequentemente, seria necessário afirmar que de coisa alguma há uma definição desse tipo, mas que tudo sucede por concomitância, e de fato, a essência e o concomitante distinguem-se entre si nisto, o branco sucede como concomitante a um homem porque este é, de fato, branco, mas não é aquilo que precisamente o branco é. Mas, se tudo fosse afirmado por concomitância, nada poderia ser, primeiramente, aquilo a respeito de que, visto que o concomitante sempre significa uma designação a respeito de algo subjacente. Seria necessário, então,
proceder ao infinito. Mas isto é impossível, pois, numa proposição, não se conectam mais do que dois itens. De fato, o concomitante não é concomitante de outro concomitante, a não ser porque ambos sucedem como concomitantes a uma mesma coisa. Digo, por exemplo, o branco é musical e o musical é branco porque ambos sucedem como concomitantes a um homem. No entanto, não é desta maneira que Sócrates é musical, isto é, como se ambos sucedessem como concomitantes a uma outra coisa. Assim, dado que certos concomitantes afirmam-se deste modo, mas outros afirmam-se daquele modo, não é possível que sejam ilimitados na direção para cima aqueles que se afirmam como o branco se atribui a Sócrates, como se houvesse outra coisa que sucedesse como concomitante a Sócrates branco. De fato, a partir de todas essas coisas, não surge algo uno. Nem sequer seria possível que uma outra coisa sucedesse como concomitante ao branco, por exemplo, o musical, pois este sucede àquele não mais do que aquele sucede a este. Ao mesmo tempo, encontra-se delimitado que algumas coisas sucedem como concomitantes deste modo, ao passo que outras sucedem como o musical a Sócrates, e os que sucedem assim não são concomitantes que sucedem como concomitantes a outros concomitantes, mas sim os que sucedem daquele outro modo. Consequentemente, não é verdade que tudo poderia ser afirmado por concomitância. Portanto, também assim, há de haver algo que significa essência. E se isso é assim, está provado que é impossível que as contraditórias sejam prejudicadas ao mesmo tempo. Além do mais, se todas as contraditórias fossem ao mesmo tempo verdadeiras a respeito de uma mesma coisa, é evidente que todas as coisas seriam uma só. De fato, uma mesma coisa seria trirreme, muro e homem, se fosse possível, a respeito de tudo, ou afirmar ou negar algo, como é necessário que admitam os que sustentam o argumento de Protágoras. Pois, se a alguém lhe parece que o homem não é trirreme, evidentemente não será trirreme, por conseguinte, também o será, se, precisamente, a contraditória é verdadeira. Com efeito, resulta o dito de Anaxágoras, todas as coisas juntas, ou por conseguinte, nada seria verdadeiramente o caso. Assim, afigura-se que se pronunciam sobre o indefinido, e, presumindo pronunciar-se sobre aquilo que é, pronunciam-se a respeito daquilo que não é, pois é indefinido aquilo que é em potência e não efetivamente. Pois bem, eles devem propor uma afirmação ou uma negação a respeito de tudo, pois seria absurdo se, a cada coisa, fosse atribuída sua própria negação, mas não lhe fosse atribuída a negação de outro que não lhe é atribuído, quero dizer, por exemplo, se é verdade dizer que o homem não é homem, evidentemente também é verdade dizer que ele não é trirreme. Assim, se a afirmação da outra coisa lhe é atribuída, é necessário que também a negação seja-lhe atribuída. Mas, se não lhe for atribuída a afirmação da outra coisa, ao menos a negação da outra coisa há de ser-lhe atribuída, de preferência à sua própria negação. E se também esta lhe for atribuída, também há de ser-lhe atribuída a negação da trirreme, ou mais, se esta lhe for atribuída, também o há de ser a afirmação da trirreme. Assim, é isso que decorre para os que sustentam tal argumento, isto é, para os que sustentam que não é necessário ou afirmar ou negar. De fato, se fosse verdade que o é homem ou e que o não é homem, evidentemente também seria verdade que o tampouco é homem ou e que o tampouco não é homem, pois estas duas são negações das duas primeiras, e, se aquela for uma só a partir de ambas, também esta, a oposta, será uma só. Além do mais, ou é assim a respeito de tudo, isto é branco e não é branco, é ente e não é ente, do mesmo modo com respeito às demais afirmações e negações, ou não, mas, a respeito de algumas, sim, a respeito de outras, não.
Se não for a respeito de todas, estas seriam admitidas consensualmente, ou mais, se for a respeito de todas, de novo ou será possível negar tudo que se afirma e afirmar tudo que se nega, ou, então, negar tudo que se afirma, mas não afirmar tudo que se nega. E, se for assim, haverá algo que solidamente não é, e esta opinião será firme, e, se o não ser for firme e conhecido, será mais cognoscível a afirmação oposta. Mas, se for semelhantemente possível afirmar tudo que se nega, necessariamente será de um destes modos, ou será verdadeiro afirmar separadamente, por exemplo, que é branco e, em contrapartida, que não é branco, ou será verdadeiro afirmar não separadamente. Se for verdadeiro afirmar não separadamente, o adversário não estará dizendo tais coisas, e nada será o caso, de que modo aquilo que não é o caso poderia pronunciar-se ou caminhar, e tudo seria uma só coisa, como inclusive foi dito antes, e seriam o mesmo homem, Deus, trireme e suas contradições, pois, se for semelhantemente admissível afirmar e negar a respeito de cada coisa, em nada diferirá uma coisa de outra, pois, se houver diferença, ela há de ser verdadeira e própria. Semelhantemente, ainda que fosse possível dizer o verdadeiro separadamente, decorreria aquilo que foi dito e, além disso, que todos diriam algo verdadeiro e todos diriam algo falso, e o próprio adversário admitiria que ele mesmo diz algo falso. Ao mesmo tempo, é evidente que a discussão contra ele não é a respeito de nada, pois ele nada diz. Com efeito, ele nem diz o assim, nem o não assim, mas o assim e não assim ou e, de novo, nega ambos, e nem assim, nem não assim. Caso contrário, já haveria algo definido. Além disso, se, quando a afirmação é verdadeira, a negação é falsa, e se, quando está é verdadeira, a afirmação é falsa, não é possível afirmar e negar o mesmo verdadeiramente ao mesmo tempo. Mas, certamente, diriam que isso é o que estava proposto no princípio. Além disso, será que diria algo falso quem concebesse que é de tal modo, ou que não é, mas diria algo verdadeiro quem concebesse que é de ambos os modos? Pois, se este diz algo verdadeiro, o enunciado de que a natureza dos entes é de tal tipo seria o quê? Verdadeiro ou falso? Por outro lado, se ele não diz algo verdadeiro, mas o diz mais do que quem concebe do outro modo, os entes já se comportariam de um modo determinado, e isso seria verdadeiro e não, ao mesmo tempo, também não verdadeiro. Se todos, sem exceção, dissessem indiferentemente algo falso e algo verdadeiro, não seria possível a um tal tipo nem se pronunciar nem falar, com efeito, ele diria ao mesmo tempo o isso e o não isso. No entanto, se ele nada concebe, mas, indiferentemente, julga e não julga, no que se comportará diferentemente de uma planta? Eis de onde é sobretudo claro que ninguém encontra-se assim disposto, nem entre os que sustentam tal argumento, nem entre os demais. De fato, por que ele caminha para negar e não fica parado, quando julga ser preciso caminhar? Tampouco se atira diretamente num poço ou precipício, de manhã, se o encontra, mas se mostra com precauções, como que não julgando que cair seja indiferentemente bom e não bom. É evidente, portanto, que ele considera que uma coisa é melhor e que a outra não é melhor. Se isso é assim, é também necessário que ele considere que uma coisa é homem, outra não é homem, e que uma coisa é doce, outra não é doce. De fato, ele não procura e considera tudo indiferentemente, quando, após julgar que é melhor beber água, ou ver algum homem, em seguida procura fazê-lo. Mas isso seria necessário, com efeito, se a mesma coisa semelhantemente fosse homem e não fosse homem. Mas,
como foi dito, não há ninguém que não se mostre precavido contra certas coisas e não contra outras. Por conseguinte, como se afigura plausível, todos concebem, se não a respeito de tudo, ao menos a respeito do que é melhor e pior, que os entes comportam-se de modo simples. Se o fazem não com conhecimento, mas por opinião, muito mais devem cuidar da verdade, assim como quem está doente deve cuidar da saúde mais do que quem está saudável, e de fato, quem opina não se dispõe saudavelmente para com a verdade, em comparação com quem conhece. Além do mais, mesmo se tudo fosse assim e não assim, certamente o mais e o menos estão presentes na natureza dos entes, e de fato, não diríamos semelhantemente que o 2 é par e que o 3 é par, nem errariam semelhantemente aquele que julga que 4 é 5 e aquele que julga que é 1000. E, se não erram semelhantemente, é evidente que um deles erra menos, de modo que dirá mais a verdade. Assim, se o mais ou é o mais próximo, há algo verdadeiro, do qual está mais próximo aquilo que é mais verdadeiro. Mesmo se não houver, ao menos já haverá algo mais firme e verossímil, e estaremos livres desse argumento desmesurado, que impede o pensamento de definir algo. Capítulo 5. Provém da mesma opinião também o argumento de Protágoras, e é necessário que ambos sejam semelhantemente verdadeiros ou não verdadeiros. Com efeito, se tudo aquilo que se reputa e aparece ser o caso é verdadeiro, é necessário que tudo seja ao mesmo tempo verdadeiro e falso, pois muitos têm concepções contrárias entre si e consideram estar errados os que não têm as mesmas opiniões que eles próprios. Por conseguinte, é necessário que uma mesma coisa seja e não seja o caso, e, se isto é assim, é necessário que seja verdadeiro tudo aquilo que se reputa ser o caso, pois os que erram e os que dizem a verdade têm opiniões opostas entre si. Ora, se os entes são assim, todos hão de dizer a verdade. Assim, que ambos os argumentos provêm do mesmo modo de pensar, é evidente. No entanto, não é o mesmo modo de enfrentamento contra cada um, pois uns carecem de persuasão, outros, de força. De fato, é facilmente curável a ignorância daqueles que vieram a conceber assim devido aos impasses, pois a confrontação contra eles não é relativa às palavras, mas ao pensamento. Por outro lado, para aqueles que se pronunciam em vista do palavreado, a cura é a refutação do argumento expresso na voz e nas palavras. Para os que conceberam impasses, foi a partir das coisas sensíveis que proveio essa opinião, a de que as contraditórias e os contrários são o caso ao mesmo tempo, porque viam os contrários vindo a ser a partir de uma mesma coisa. Assim, se não é possível que venha a ser aquilo que não é, a coisa estaria previamente dada sendo indiferentemente ambos os contrários, como Anaxágoras disse tudo estar misturado em tudo. E também Demócrito, com efeito, este último disse que o vazio e o cheio estão presentes semelhantemente em cada parte, embora um deles seja ente, e o outro, não ente. Assim, contra os que concebem tais coisas, diremos que, de certo modo, pronunciam-se corretamente, mas, de outro modo, se enganam. Que o ente se diz de dois modos, e, consequentemente, há um modo no qual é admissível que algo venha a ser a partir do que não é, mas há outro no qual não é admissível, e que a mesma coisa, ao mesmo tempo, seja ente não ente, embora não pelo mesmo aspecto, de fato, em potência, é admissível que a mesma coisa seja ao mesmo tempo os contrários, mas, em efetividade, não. Além do mais, pediremos-lhe que considerem haver também uma outra essência entre os entes, a qual não cabe, de modo algum, nem movimento, nem corrupção, nem geração. De maneira semelhante, também a verdade a respeito das aparências a alguns proveio a partir das coisas sensíveis, pois creem não ser conveniente que o que é verdadeiro seja decidido por multidão ou minoria,
e creem que a mesma coisa parece ser a alguns que a degustaram o doce, mas a outros azeda, de modo que, se todos estivessem doentes ou ensandecidos, e 2 ou 3 se mantivessem sãos e sensatos, plausivelmente se reputaria que estes estariam doentes e ensandecidos, mas não os demais. Além disso, creem que muitas coisas que se nos aparecem ser o caso aparecem a muitos animais de modo contrário, e que, para cada um consigo mesmo, não é sempre que as mesmas coisas parecem ser o caso pela sensação. Assim, não seria evidente qual delas seria verdadeira ou falsa, pois tais e tais coisas em nada seriam mais verdadeiras que tais e tais outras, mas seriam semelhantemente verdadeiras. Por isso, Demócrito afirmou que nada é verdadeiro, ou, ao menos, não é evidente para nós. Em geral, por terem concebido como pensamento a sensação, e porque esta é uma alteração, afirmam ser necessariamente verdadeiro aquilo que se manifesta à sensação. De fato, foi por isso que Empédocles e Demócrito, por assim dizer, cada um dos demais, tornaram-se suscetíveis a tais opiniões. Empédocles, inclusive, disse que aqueles que mudam de disposição mudam de pensamento, pois a inteligência cresce nos homens em relação ao que lhes está presente. Em outro lugar, afirma que, na medida em que se tornam diversos, também o pensar sempre lhes propicia coisas diversas. Também Parmênides pronuncia-se da mesma maneira, assim como, a cada vez, está a mistura dos membros de muitas dobras, do mesmo modo o pensar institui-se para os homens, pois é a mesma coisa que pensa, na natureza dos membros, para todos e para cada um, pois é pensamento aquilo que predomina. Menciona-se também uma declaração de Anaxágoras para alguns de seus companheiros, a de que, para eles, os entes serão tais quais conceberem. Afirmam que também Homero manifestava-se dotado dessa opinião, porque fez Heitor, quando saiu de si devido ao golpe, jazer delirando, como se também pensassem aqueles que deliram, embora não as mesmas coisas. Assim, seria evidente que, se ambos são pensamentos, também os entes se comportariam ao mesmo tempo assim e não assim. É de fato duríssimo o que resulta disso, com efeito, se aqueles que, na medida do possível, mais têm observado o que é verdadeiro, são eles os que mais o procuram e mais o estimam, possuem tais opiniões e declaram tais coisas a respeito da verdade, como não seria justo que desanimassem aqueles que tentam filosofar? De fato, buscar a verdade seria perseguir pássaros a voar. A causa dessa opinião deles é que investigavam a verdade a respeito dos entes, mas julgaram ser entes apenas os sensíveis, e, nestes, encontra-se bastante presente a natureza do indefinido, isto é, a do ente que é assim como dissemos, por isso, pronunciam-se de modo plausível, mas não dizem a verdade, de fato, mais convém falar assim do que como Epicarmo contra Xenófanes. Além disso, vendo que esta natureza encontra-se inteira em movimento, e que nada verdadeiro se diz daquilo que está sofrendo mudança, disseram que não é possível dizer nada verdadeiro ao menos a respeito daquilo que sofre mudança em toda parte e de todo modo. Com efeito, desta concepção floresceu a opinião mais extrema entre as mencionadas, a daqueles que afirmam heraclitizar o e tal qual Crátilo sustentou, o qual, em última instância, julgava que não se deveria dizer nada, mas apenas movia o dedo e repreendia Heráclito por ter dito que não era possível nem sequer uma única vez. Mas nós, também contra tal argumento, diremos que há alguma razão para eles crerem que aquilo que sofre mudança, quando sofre mudança, não seja, se embora isso seja suscetível de disputa. De fato, aquilo que está perdendo algo possui algo do que está sendo perdido, e é necessário que já exista algo daquilo que está vindo a ser, e, em geral, se algo está se corrompendo, há de estar dado algo que é o caso, e,
se algo está vindo a ser, é necessário haver aquilo a partir de que está vindo a ser e aquilo por obra de que está sendo gerado, e que isso não vá ao infinito. No entanto, deixando isso de lado, afirmemos que não é o mesmo mudar por tal e tal quantidade e mudar por tal e tal qualidade, ou admita-se que algo não permanece o mesmo pela quantidade, ou não obstante, é pela forma que conhecemos tudo. Além do mais, é justo repreender aos que assim concebem, porque, vendo que é assim sobre um número menor de casos, até mesmo entre os sensíveis, declararam de maneira semelhante a respeito do mundo inteiro. De fato, apenas o lugar do sensível em volta de nós está incessantemente em corrupção e geração, mas ele, por assim dizer, nem sequer é uma parte do todo, de modo que seria mais justo absolvê-los devido àqueles do que condenar aqueles devido a estes. Além do mais, evidentemente também contra eles diremos o mesmo que já foi dito há muito, devemos provar-lhes que há, e convencê-los de que há, uma natureza imóvel, simbora, aos que afirmam que ao mesmo tempo é e não é, suceda afirmar antes que tudo está em repouso, e não que tudo encontra-se em movimento, pois não haveria nada para o que algo pudesse mudar, visto que tudo se encontraria em tudo. A respeito da verdade, para provar que nem tudo que aparece ser o caso é verdadeiro, devemos dizer primeiramente que nem sequer a sensação é falsa, ao menos a do objeto próprio, mas aquilo que aparece não é o mesmo que a sensação. Além disso, é justo admirar-se, se concebem tais dificuldades, e se as grandezas são de tal porte, se as cores são tais quais aparecem aos que estão longe ou tais quais aparecem aos que estão perto, e se são tais quais aparecem aos saudáveis ou tais quais aparecem aos doentes, e se são pesadas as que assim aparecem aos fracos ou as que assim aparecem aos fortes, e se são verdadeiras as que aparecem aos que dormem ou as que aparecem aos despertos. De fato, que ninguém crê nisso, é evidente, em todo caso, ao menos, ninguém, se à noite julga estar em Atenas, estando na Líbia, caminha até o Odion. Além disso, a respeito do futuro, como já disse Platão, não são indiferentemente importantes a opinião do médico e a do ignorante, por exemplo, a respeito daquele que virá estar saudável ou não virá. Além disso, entre as próprias sensações, não são semelhantemente decisivas a do objeto alheio e a do próprio, ou a do objeto vizinho e a do seu objeto, ora, a respeito da cor, é a visão que é decisiva, não a gustação, e, a respeito do sabor, é a gustação, não a visão, cada uma das quais, num mesmo instante, a respeito de um mesmo item, jamais diz ao mesmo tempo que é assim e não assim. Mas, a respeito exatamente da afecção, nem sequer em instantes distintos a sensação é divergente, mas, antes, é divergente a respeito do item ao qual a afecção sucede como concomitante. Quero dizer, no mesmo vinho poderia parecer não seja porque ele se modifica, seja porque se modifica o corpo não ser doce em tal instante, mas não doce em outro instante. No entanto, precisamente o doce, ao menos, tal como ele é quando ele é, jamais se modifica, mas sempre se acerta a verdade a respeito dele, e aquilo que há de ser doce é necessariamente de tal e tal tipo. Mas é isto que todos esses argumentos destroem, assim como não haveria essência de nada, do mesmo modo nada haveria por necessidade. De fato, aquilo que é necessário não pode ser de diversos modos, consequentemente, se há algo por necessidade, não é possível que se comporte assim e não assim. Em geral, se houvesse apenas o sensível, nada haveria, não havendo seres animados, pois, neste caso, não haveria sensação. No entanto, é certamente verdade que não haveria nem os sensíveis, nem as sensações, pois elas são a afecção daquilo que sente, mas é impossível que, mesmo sem sensação, não existam tampouco as coisas subjacentes, que produzem a sensação.
Pois, certamente, a sensação não é ela mesma de si mesma, mas há também algo distinto para além da sensação, o qual, necessariamente, é anterior à sensação, pois aquilo que move é por natureza anterior àquilo que é movido, e isso não é menos verdade, se eles se dizem um em relação ao outro. Capítulo 6. Há alguns que ficam no seguinte impasse, dentre eles, alguns estão persuadidos disto, outros apenas proferem tais argumentos e querem saber quem é que discerne o que é saudável, e, em geral, quem é que discerne corretamente a respeito de cada coisa. Ora, tais impasses são semelhantes a indagar se agora estamos dormindo ou acordados. E todos os impasses desse tipo equivalem ao mesmo. Exigem, de fato, fundamento para tudo, pois buscam um princípio, e buscam aprendê-lo por demonstração, se embora, nas ações, mostrem que não estão persuadidos disso. Mas, como dissemos, eis de que eles padecem e procuram fundamento daquilo de que não há fundamento, pois o princípio de uma demonstração não é demonstração. Estes facilmente poderiam ser persuadidos disso, pois não é difícil entender. No entanto, aqueles que buscam apenas a força no argumento buscam o impossível e proclamam afirmar coisas contrárias, afirmando imediatamente algo contrário a isso. Mas, se não é verdade que tudo é em relação a algo, mas algumas coisas são elas mesmas em si mesmas, então, nem tudo que aparece é verdadeiro, pois aquilo que aparece para alguém, por conseguinte, quem diz que tudo que aparece é verdadeiro faz todos os entes serem em relação a algo. Por isso, também aqueles que buscam a força no argumento e ao mesmo tempo pretendem submeter-se à argumentação devem resguardar-se e dizer que é verdadeiro não aquilo que aparece, mas sim aquilo que aparece para quem aparece, quando aparece, a sensação a qual aparece do modo em que aparece. Se eles se submeterem à argumentação, mas não se submeterem assim, imediatamente lhes sucederá afirmar coisas contrárias. Com efeito, é admissível que uma mesma coisa apareça melhor à visão, mas não à gustação, e que, sendo dois os olhos, não apareça a mesma coisa para cada vista, se elas forem dissemelhantes. Ao menos, isso era admissível para os que, devido às causas mencionadas há muito, afirmaram que é verdadeiro aquilo que aparece, e que, por isso, tudo é indiferentemente falso e verdadeiro, de fato, não é verdade que as mesmas coisas aparecem para todos, nem é verdade que sempre aparecem as mesmas coisas para alguém, mas, frequentemente, aparecem coisas contrárias em um mesmo instante, com efeito, no cruzamento dos dedos, o tato diz dois, mas a visão diz um, mas não precisamente para a mesma sensação, pelo mesmo aspecto, de um mesmo modo e no mesmo instante. Por conseguinte, eis algo verdadeiro. Mas, por isso, talvez seja necessário, aos que assim se pronunciam não devido a impasses, mas em vista do palavreado, dizer que isso não é verdadeiro, mas sim verdadeiro para este. E, como foi dito antes, será necessário conceber que tudo é em relação a algo, isto é, em relação à opinião e sensação, de modo que nada teria vindo ao ser, nem poderia ser, se ninguém tivesse antes opinado. Mas, se veio ao ser e há de ser, evidentemente não são todas as coisas que são relativas à opinião. Além disso, se algo é um, seria em relação a algo único, ou em relação a um número determinado, e, se o mesmo item é metade igual, não obstante, o igual não é em relação ao dobro. Em relação ao opinante, se forem a mesma coisa o homem e o objeto da opinião, o homem não será o opinante, mas o objeto da opinião. E se cada coisa fosse relativa ao opinante, o opinante seria relativo a coisas ilimitadas em espécie. Assim, neste tanto,
considere-se dito que a mais firme de todas as opiniões é o não serem verdadeiras ao mesmo tempo as enunciações opostas, e o que decorre para os que se pronunciam daquele modo, e por que assim se pronunciam. Dado que é impossível que a contraditória diga a verdade ao mesmo tempo a respeito da mesma coisa, evidentemente tampouco é possível que os contrários ao mesmo tempo estejam presentes na mesma coisa. Pois, entre os contrários, um deles é privação, não menos que contrário, e privação de algo que é o caso, e a privação é negação a partir de um gênero determinado. Portanto, se é impossível ao mesmo tempo afirmar e negar verdadeiramente, também é impossível que os contrários sejam o caso ao mesmo tempo, a não ser ambos de certo modo, ou, então, de um modo, o outro, sem mais. Capítulo 7. Pois bem, tampouco é possível haver um intermediário na contradição, mas, necessariamente, uma coisa qualquer ou se afirma ou se nega a respeito de uma outra coisa. Isso é evidente, em primeiro lugar, para quem define o que são o verdadeiro e o falso. De fato, dizer que aquilo que é não é, ou que aquilo que não é falso. Por outro lado, dizer que aquilo que é, ou que aquilo que não é verdadeiro. Por conseguinte, quem pretende afirmar que algo é ou não é poderá estar dizendo algo verdadeiro ou algo falso. No entanto, não pretendem afirmar que é ou que não é nem aquilo que é, nem aquilo que não é. Além do mais, haveria intermediário na contradição ou como o cinza entre o preto e o branco, ou como aquilo que não é nenhum dos dois, entre homem e cavalo. Se fosse deste modo, não seria possível haver mudança, pois a mudança a partir do que não é bom em direção ao bom, ou a partir deste em direção ao que não é bom, presentemente, no entanto, sempre se manifesta mudança, de fato, não há mudança a não ser em direção aos opostos intermediários. Mas, se houvesse intermediário, também assim haveria um vir a ser em direção ao branco, o qual não seria, porém, a partir de algo não branco, presentemente, no entanto, não se vê nenhum. Além disso, o pensamento ou afirma ou nega um item qualquer suscetível de ser pensado ou inteligido, e isso é evidente por sua definição, quando diz algo verdadeiro ou algo falso. Quando compõe de tal e tal modo, afirmando ou negando, diz algo verdadeiro, e, quando compõe deste outro modo, diz algo falso. Além disso, seria preciso haver intermediário para todas as contraditórias, se não se argumenta em vista do palavreado. Por conseguinte, haveria alguém que nem diria a verdade, nem não diria a verdade, e haveria algo além daquilo que é e daquilo que não é, de modo que também haveria certa mudança além da geração e da corrupção. Além disso, também haveria intermediário em todos os gêneros em que a negação se refere ao contrário. Por exemplo, entre os números, um número que não fosse nem ímpar, nem não ímpar, mas isso é impossível, pela definição, é evidente. Além do mais, se prosseguiria ao infinito, e os entes seriam não apenas o ao todo mais a metade, mas em número maior. Pois seria novamente possível negar o intermediário em relação à afirmação e em relação à negação, e isso seria algo determinado, pois sua essência seria uma outra. Além disso, quando alguém, ao ser indagado se algo é branco, afirma que não, nada mais nega senão o ser, pois o não ser é negação. A alguns, essa opinião proveio do mesmo modo que outras, entre os paradoxos. De fato, quando não são capazes de refutar argumentos erísticos, cedem ao argumento e consentem que é verdadeiro aquilo que foi concluído. Assim, uns se pronunciam devido a uma causa desse tipo, outros, por procurar fundamento para tudo. Mas o princípio contra todos eles se dá pela definição.
E surge definição por ser necessário querer dizer algo, e de fato, a descrição daquilo de que o nome é designador será definição. O argumento de Heráclito, ao afirmar que tudo é e não é, parece fazer tudo verdadeiro, ao passo que o de Anaxágoras, afirmando que há um intermediário na contradição, parece fazer tudo falso, pois, quando tudo está misturado, a mistura não é nem boa, nem não boa, de modo que não seria verdadeiro afirmar nada. Capítulo 8. Delimitadas essas coisas, evidentemente também é impossível que sejam o caso os enunciados que alguns propõem de um só modo e a respeito de tudo, uns, afirmando que o nada é verdadeiro ou nada impede, dizem, que tudo seja assim tal como a diagonal ser comensurável, outros, afirmando que o tudo é verdadeiro. Com efeito, estes enunciados são, por assim dizer, idênticos ao de Heráclito. Pois quem afirma que o tudo é verdadeiro e tudo é falso também afirma separadamente cada um desses enunciados, de modo que, se este é impossível, também é impossível que sejam o caso aqueles primeiros. Além disso, há, manifestamente, contraditórias que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nem sequer falsas todas elas, embora isto plausivelmente pudesse parecer mais possível, pelo que foi dito. Mas, contra todos os argumentos desse tipo, é preciso exigir, conforme foi dito já nas discussões acima, o não que algo seja ou não seja o caso, mas sim que o interlocutor queira dizer algo, de modo que se deve discutir assumindo, por sua definição, o que significa o falso, ou o que significa o verdadeiro. Se afirmar o verdadeiro nada mais é senão negar o falso, é impossível que tudo seja falso, pois é necessário que uma das partes da contradição seja verdadeira. Além disso, se, em relação a qualquer coisa, é necessário ou afirmar ou negar, é impossível que ambos sejam falsos, pois é apenas uma das partes da contradição que é falsa. Ora, sucede a todos os enunciados desse tipo algo que se repete, deles mesmos destroem-se a si mesmos. De fato, quem afirma que tudo é verdadeiro faz verdadeiro inclusive o enunciado contrário ao seu, de modo que faz o seu próprio não verdadeiro, pois o enunciado contrário não o admite como verdadeiro. Por outro lado, quem diz que tudo é falso faz falso também a si mesmo. E, se excetuarem o enunciado contrário, um deles, como se apenas o enunciado contrário não fosse verdadeiro, o outro, como se seu próprio enunciado não fosse falso, não menos lhe sucederá estipular infinitos enunciados verdadeiros e falsos. Pois aquele enunciado que afirma ser verdadeiro, o enunciado verdadeiro seria verdadeiro, e isso iria ao infinito. Evidentemente, tampouco dizem a verdade os que afirmam que tudo está em repouso, nem os que afirmam que tudo encontra-se em movimento. Pois, se tudo estivesse em repouso, sempre as mesmas coisas seriam verdadeiras e falsas. No entanto, isso manifestamente muda, se quem enuncia, com efeito, outrora não era e novamente não será. Por outro lado, se tudo estivesse em movimento, nada seria verdadeiro, tudo seria, então, falso. Mas foi provado que isso é impossível. Além do mais, necessariamente, é algo que muda, pois a mudança se dá a partir de algo em direção a algo. Nem sequer é verdade que o tudo está em repouso ou tudo se move em algum instante, embora nada se mova ou esteja em repouso sempre. De fato, há algo que sempre move aquilo que é movido, e o primeiro que move é ele próprio imóvel. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.